Evangelho segundo João, capítulo 16, de 16 a 24. Eu farei a leitura, irmãos. Os irmãos, por favor, acompanhem com atenção o que continua dizendo o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos antes da sua partida por meio da cruz e da sua posterior ressurreição. Jesus diz assim aos seus discípulos, disse assim aos seus discípulos: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não mais vivereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, poderoso Deus, Pai eterno, ó Deus, muito obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, ó Deus, aquele que morreu e que ressuscitou dos mortos, para que a nossa alegria fosse completa. E ninguém, nem este mundo, nem Satanás, nem o velho homem com o qual lutamos pelo poder do Espírito, pode tirar, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Nós agora te pedimos, pelas palavras de Cristo, na Bíblia, que é a tua palavra, nós sejamos edificados e que a nossa alegria aumente, à medida que nos regozijamos no triunfo de Cristo e em sua vitória. Assim nós oramos pelo Santo Espírito que em nós habita, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Jesus volta a falar da sua partida, da sua hora. Lembram-se? É chegada a hora. E essa altura, irmãos, todos nós aqui que temos acompanhado as exposições no Evangelho de João aos domingos de manhã, já sabemos que a hora se refere à sua morte pela crucificação, à sua ressurreição e a sua ascensão. A hora é o conjunto destes eventos magníficos, incomparáveis. A morte de Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos depois de 3 dias e por fim a sua ascensão aos céus para estar à destra de Deus. Jesus volta a falar da hora, porque a hora está chegando. Dali a algumas horas, o Senhor Jesus Cristo estaria sendo entregue aos principais sacerdotes e líderes judeus, e ele seria morto por amor de seu povo, para que o salvasse, de fato, como Deus havia estabelecido. Então Jesus volta a falar desta hora com as seguintes palavras do versículo 16: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Irmãos, do que Jesus está falando aqui com este um pouco? Este um pouco que traria dúvida, como vimos na leitura, aos próprios discípulos naquela noite. O que quer dizer ele com
um pouco e me vereis, e mais um pouco e ver-me-eis. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Assim, meus irmãos, é preciso entender, nós também, discípulos de Cristo aqui, o que o Salvador quis dizer com este um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Irmãos, segundo o contexto que nós temos visto aqui, que é carregado da hora, ou seja, tem como tema central toda essa conversa, daquela hora que está chegando, pela qual Jesus seria morto, ressuscitaria e iria à presença do Pai, voltaria para o seu habitat natural de glória. Nós podemos entender que este um pouco são os momentos que antecedem a morte de Jesus e a sua ressurreição. Este um pouco e não mais me vereis é que dali a poucas horas Jesus estaria sendo crucificado e seria retirado por um pouco dos seus discípulos, quando ele fosse sepultado. Então, um pouco e não mais me vereis. Ou seja, daqui a pouco eu serei entregue por vocês, eu morrerei por vocês e serei sepultado. E aí, olha a segunda parte. Outra vez um pouco, mais um período pequeno, e ver-me-eis. 3 dias passados da morte, e vocês me verão de novo. Então é disso que Jesus está falando, da sua morte e da sua ressurreição. Daqui um pouco, vocês não me verão mais, mas mais um pouco, e vocês me verão novamente. É disso que o Salvador aqui diz. Mas os discípulos, naquele momento, não compreenderam. Eles ainda não podiam conceber a ideia, Cristiane e Vitória, Ricardo, queridos, que o Messias, depois de morrer e ressuscitar dos mortos, deixaria os seus discípulos em prol de um outro Consolador. Lembra-se que nós vimos no domingo passado, que Jesus disse, no domingo passado e retrasado, que Jesus disse que seria melhor que ele fosse, lembram-se? Olha, vocês estão tristes, Dona Lourdes, disse Jesus aos discípulos, mas é bom que eu vá para junto do Pai, Ângela, para que eu envie de lá o Consolador. Mas os discípulos não conseguiam entender ainda como isso seria bom, como o Messias, após morto e ressuscitado, seria tirado deles em prol do envio do Consolador que estaria com eles e mais ainda, como vimos, neles para sempre. Por isso, meus irmãos, Jesus, visto que os discípulos não entendiam todas essas coisas, por isso que o Senhor Jesus tinha razão no que disse no versículo de número 12. Olha aí o versículo de número 12, ainda no capítulo 16. Ele diz assim: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. E é de fato o que está acontecendo aqui. Eles não conseguem entender tudo. Eles não podem ainda suportar todas as coisas. E é essa falta de entendimento que nós vemos claramente nos versículos 17 e 18. Olha aí. Vamos ver juntos? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois: quem vencerá esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Diziam, pois: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Como se não bastasse, os discípulos estão aqui acrescentando a este um pouco que Jesus diz, que como nós já vimos, refere-se à morte dele, um pouco e não mais vivereis. Ele morrerá e será sepultado. Mais um pouco, dali a 3 dias, ver-me-eis, me vereis novamente, que é a sua ressurreição. Mas os discípulos estão recebendo todas essas coisas e acrescenta-se a isso a partida para o Pai. Porque Jesus tinha dito que ia para o Pai. Então, se ele vai para o Pai, como é que eles o veriam novamente por um pouco? Então, isso tudo na mente dos discípulos era difícil de entender. Era difícil de colocar cronologicamente cada uma daquelas coisas que Jesus estava dizendo. Mas Jesus, como o maior e mais sábio professor e misericordioso Senhor, vai ajudá-los a entender. Olha o que diz aí o versículo de número 19. Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, aquela ideia, sabendo Jesus, percebendo ele, que a conversa que eles estavam tendo
Era uma conversa de quem estava com dúvida. Perguntou-lhe Jesus: vocês estão indagando, né? Estão se perguntando entre vocês aí, entre vós, a respeito disso que vos disse? Ou seja, disso que eu acabei de dizer a vocês? E aí ele volta a repetir: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vocês estão perguntando essas coisas sobre isso que eu acabei de vos dizer? É interessante que o fato de Jesus repetir um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, ratifica a importância do tema morte e ressurreição nesses capítulos nos quais estamos. Esses eventos, morte e ressurreição, são o coração do Evangelho. É por isso que Jesus está preocupado em eles entenderem este um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, porque isso tem a ver com morte e ressurreição, que são o coração do Evangelho. Sem morte e ressurreição de Cristo, nós estaríamos, como todos os demais, para sempre perdidos. Os demais crentes, como todos os demais crentes, estaríamos para sempre perdidos. Então esse de fato é um assunto importantíssimo, que não só eles deveriam entender bem, mas nós aqui, discípulos de Cristo, hoje, também. E é por isso que Jesus volta a repetir aquilo que havia dito e passa a explicar. E olha só o versículo 20: em verdade eu vos digo. Essa expressão em verdade, vocês encontram muitas vezes no Evangelho, né? Jesus falando em verdade, ela é um tipo de hebraísmo, né? Aqui no caso, no grego, no Novo Testamento, mas era próprio dos hebreus, próprio da literatura da língua judaica, que é a ideia de chamar a atenção para algo que é certo. Então, quando você lê na Bíblia alguém dizendo, e geralmente é Cristo que diz isso, né? Em verdade, significa que Jesus Cristo quer chamar muito a atenção para o que ele dirá, porque é certo o que ele dirá. A ideia de que certamente vai acontecer, aqui no caso. Então olha só o que ele diz: em verdade vos digo, ou seja, digo-vos que certamente, tá? Vocês podem gravar porque é certo isso, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Então o que isso tem a ver com a morte e ressurreição? Vocês já estão aí, pela graça do bom Deus e pelo Espírito Santo, já entendendo o que tem a ver. Com a morte de Cristo, os discípulos chorarão e se lamentarão. Mas e o mundo com a morte de Cristo? O que o mundo fará? Ele se alegrará. O mundo estará em festa com a morte do Senhor Jesus Cristo. É interessante que João usa o verbo chorar aqui, e no Evangelho de João, esse verbo é sempre usado por João, no seu Evangelho, no contexto de morte. Toda vez que nós vamos ao grego, né, encontramos esse verbo no Evangelho, ele está dentro de um contexto que alguém morreu, ou alguém está prestes a morrer. Então, o que reforça mais a ideia de que um pouco e não mais vivereis, e vocês chorarão, tem a ver com a morte de Cristo. E o mundo se alegrará. Lembre-se que o mundo aqui, nós já vimos isso algumas vezes, né? O mundo aqui é a massa dos homens em oposição a Deus. O mundo aqui não é o cosmos criado, não é a natureza que Deus criou, mas o mundo aqui é os homens do mundo, que em João usa muito esse termo para se referir a essa massa de homens, esse grupo de homens que é majoritário, que se rebela, Rose, contra Deus, está contra Deus. Então esses homens do mundo, esta massa ímpia, se alegrará, porque pensará naquele momento ter se livrado para sempre do Senhor Jesus, e o mundo se alegrará. Irmãos, o mundo odeia Cristo. Nós vimos no capítulo 15 que o mundo também nos odeia, porque nós estamos em Cristo. Mas o mundo odeia acima de tudo a Cristo. O ódio do mundo dispensado à igreja é porque ela é de Cristo. Se nós não fôssemos de Cristo, o mundo amaria cada um de nós. Mas porque nós somos de Cristo, o mundo nos odeia, porque o mundo odeia Cristo. Quando Cristo foi condenado, no contexto aqui de João, naquele momento da história, e crucificado, o mundo se alegrou. O mundo rejubilou-se,
na representatividade dos líderes falsos de Jerusalém, daqueles fariseus e sacerdotes hipócritas. Eles representavam a massa dessa humanidade caída. Aliás, os evangelhos dizem que através dos líderes de Jerusalém, o povo foi incitado a pedir a crucificação de Cristo. Eles influenciavam a massa, para que a massa, que umas semanas antes havia proclamado Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora estaria gritando, crucifica-o, crucifica-o. Porque o mundo odeia a Cristo. Meus irmãos, nós também podemos estar certos, lembra? Em verdade vos digo. Nós podemos estar certos que o fato de Cristo estar ausente pessoalmente neste mundo, Ele está em nós espiritualmente e a governar do seu trono no celestial, mas Ele não está aqui fisicamente. E este fato, meus irmãos, faz com que haja motivo para os incrédulos e ímpios dos nossos dias se alegrarem, se regozijarem. Quanto mais tempo o Senhor Jesus demora na visão aqui de baixo, porque lembram-se, Ele não demora, mas pode ser uma impressão nossa que estamos presos ao tempo, que Ele demora a vir. Quanto mais Ele permanece ausente desta terra, mais os ímpios deste mundo se sentem contentes. Porque o espírito deles é o espírito daqueles opositores do Salmo 2. Nós não queremos que Ele reine sobre nós. Lembram-se do Salmo 2? Que os príncipes da terra e os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, tiremos as algemas dele de nós. Ou seja, nós não queremos nos submeter a ele. Quanto mais a vinda do Senhor não de fato se estabelece, mais este mundo se alegra. Porque o mundo não quer que Jesus Cristo reine sobre ele. Esse é o sentimento característico deste mundo. A ausência de Cristo nesse mundo, a sua ausência física, não lhes causa nenhuma tristeza, pelo contrário, causa a eles felicidade. A felicidade deste mundo está, por assim dizer, completa sem a presença de Cristo. Eles não desejam que Cristo volte e até colocam em dúvida o seu retorno. Como Pedro disse, olha o que o apóstolo Pedro disse, tendo em conta, irmãos, antes de tudo, que nesses últimos dias que vivemos, virão escarnecedores, zombeteiros, com suas zombarias e escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esse Jesus que vocês dizem que vai voltar, onde está Ele? E aí acrescentam esses zombadores, porque desde que os pais dormiram, desde os antigos, todas as coisas permanecem como sempre foram. Onde está a vinda desse Cristo que vocês amam, a quem vocês servem? Por causa dele vocês têm deixado de viver no mundo. Onde está então Ele, que não vos recompensa da luta de vocês? Onde está o Cristo de vocês, diz o mundo? Porque as coisas continuam como sempre foram. Mas Pedro responde dizendo, ora, eles ignoram que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus, desde o Gênesis, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Vocês se lembram quando houve o dilúvio? Que Deus disse a Noé que jamais destruiria o mundo de novo por meio das águas? Deus não disse que não destruiria o mundo. Ele disse que não faria por meio das águas. Por isso que você encontra um símbolo de fogo agora, para a destruição deste mundo. Todavia, meus irmãos, uma coisa que nós não devemos esquecer, continua Pedro, que para o Senhor, todavia, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A ideia aqui, meus irmãos, não é ficar discutindo como é que o tempo passa para Deus, porque o tempo não passa para Deus, porque Deus não está debaixo de tempo. A ideia aqui é que Deus não está debaixo do tempo, por isso que a vinda dele, a vinda de Cristo, não é demorada,
Porque Deus não tem tempo. Deus não está preso como nós estamos. Nós sentimos o tempo. Nós estamos presos no tempo, mas Deus não está. Ele criou o tempo. Ele está fora do tempo. Por isso que ele não demora. Ele não está demorando. Pedro continua: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Virá, entretanto, o Senhor como ladrão. O dia do Senhor virá, no qual os céus que nós vemos agora passarão, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, não mais com água, como no dilúvio, mas agora com fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 10. Nós sabemos que o Senhor voltará e nós aguardamos. Enquanto isso, esse mundo terrível não deseja que Cristo volte e pensa estar vivendo muito bem sem Ele. Que terrível surpresa os homens deste mundo terão quando dos altos, das nuvens, vier o Senhor glorioso novamente. Que terrível, que miserável e desgraçada surpresa eles terão. Viveram como se Ele não mais fosse retornar. E naquele dia descobrirão para a sua tragédia eterna que o Senhor vive e reina poderosamente. Ao contrário, pela graça, só pela graça, porque nós somos pecadores também. Pela graça nós nos alegraremos naquele dia. Nós nos alegraremos de maneira perfeita ao ver o Salvador retornando. Mas aos discípulos, Jesus diz que na sua morte e antes da sua ressurreição, eles não se alegrariam, eles ficariam tristes. Olha o que diz o texto: enquanto o mundo se alegra com a morte de Cristo, os discípulos ficam tristes. Olha aí, vós, continua o versículo 20, no final, vós ficareis tristes. Agora olha essa promessa: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Fica muito fácil de entender aqui, não é, Natália, Bárbara, Valcácer, Arthur, Marlinéia? Fica muito fácil de entender, Silene e Marcelo, que os discípulos ficariam tristes, Janaína e Diácono Luiz, com a partida, com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao ressuscitar dos mortos, a tristeza deles se converteria, Laura, em alegria. Vocês ficarão tristes por um pouco, mas mais um pouco, e vocês ficarão alegres, e a vossa tristeza se transformará em alegria. E é isso que acontece na ressurreição, como diz o final do Evangelho de João. Lá no capítulo 20, quando diz que os discípulos receberam a visita do Cristo redivivo, do Cristo ressuscitado, o texto diz assim: e dizendo isto, Jesus mostrou as mãos e o lado, as marcas da sua morte. Aí o texto diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. João capítulo 20, versículo 20. É o que Jesus prometeu: um pouco e vocês ficarão tristes, mais um pouco e a vossa tristeza se transformará em alegria. E viram o Senhor e se alegraram, como Ele havia prometido. Nós também o veremos. Nós também o veremos. Nós já estamos alegres, e nós vamos falar disso aqui. Nós não estamos tristes, como os discípulos ficaram quando Jesus morreu. Nós estamos alegres. E a nossa alegria duplicará quando nós o vermos voltando. Jesus ilustra essa verdade de tristeza convertida em alegria com uma parábola de uma mulher que está para dar o parto, e neste parto ela sofre, mas quando vem o varão ao mundo, ela se alegra. A ideia de dor e tristeza transformado em alegria. Transformadas em alegria. Ele vai usar essa parábola como ilustração dessa questão morte e ressurreição. Morte, os discípulos ficam tristes, na ressurreição ficam alegres. Assim como a mulher, quando vai dar um parto, tem dores, tem tristeza, mas quando nasce o filho, tem alegria. Olha só, versículo 21, vamos ler juntos?
A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Essa ilustração, irmãos, foi usada também pelos profetas para se referir à labuta do povo de Deus em um mundo caído enquanto aguardavam a era messiânica. Veja, essa ilustração do parto e da alegria do nascimento da criança também foi usada no Antigo Testamento para se referir ao sofrimento do povo de Deus no Antigo Testamento, até que viesse a era messiânica, a era do Messias, onde eles estariam alegres. Essa linguagem, essa ilustração de parto e nascimento, de dor e alegria, foram usadas no Antigo Testamento para mostrar que o povo de Deus no Antigo Testamento sofria provações, perseguições, batalhas, esperando o Messias, a era messiânica, na qual se alegrariam. Olha só como eu separei alguns textos do Antigo Testamento que mostram esse exemplo da mulher no parto, para mostrar do sofrimento do povo do Antigo Testamento enquanto esperavam o Messias. Vou ler para vocês, prestem atenção, por favor. Miqueias diz assim, o profeta: agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti. A ideia de vacância do rei, do reino, daquele que reina. Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz, dor do parto. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, alguém que está sofrendo para trazer algo à luz, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo. Você vai passar por sofrimento, esse parto, essa dor, é porque a Babilônia vai tomar você agora, e virás até a Babilônia. Ali, porém, agora veja a promessa de era messiânica, ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então, para o povo do Antigo Testamento, o cativeiro era o parto, era o sofrimento. Você está gemendo como aquela que está para dar à luz, porque virá sobre ti a Babilônia, você terá dores. Mas lá na Babilônia, o Senhor te redimirá, o Senhor te livrará. Então a ideia de salvação, que a promessa da era messiânica traz. Mas a ilustração é de uma mulher que está para dar à luz. E esse é o ponto. Agora tem um texto que é mais importante ainda, que nós cremos que Jesus se vale dele para o que ele está dizendo aqui em João, que é o de Isaías. Eu vou ler para vocês. Diz assim o profeta Isaías: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Quando o Senhor veio com a correção dele, com o cativeiro babilônico, Isaías diz: assim foi o teu povo, com a mulher que está próxima de dar à luz, se contorce e dá gritos. Assim como nós sofremos naquele momento, nós nos entristecemos naquele momento do cativeiro. Aí Deus diz assim, nesse contexto de cativeiro, de dor e tudo mais, que tem como exemplo as dores do parto: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te. Aí veja agora o termo que Isaías usa: só por um momento. O que lembra isso? Um pouco, lembra um pouco? Um pouco e não me vereis mais, mas um pouco, só por um momento, e ver-me-eis. Mesma linguagem de Isaías. Só por um momento esconde-te, até que passe a ira do Senhor. O até que passe a ira do Senhor é o pronunciamento de uma era de alívio. Até que passe a ira, passada a ira vem o alívio. Vem a era messiânica, vem a salvação. Irmãos, essa passagem de Isaías, especificamente, como eu mostrei aqui, algumas passagens que usam a ilustração do parto para mostrar o sofrimento do povo de Deus e o anseio para a era de libertação, que é a era messiânica, a era de Jesus, que é o Messias que veio. Essa passagem de Isaías que nós acabamos de ver é importante para o contexto de João que nós temos visto, porque vemos Deus falando ao seu povo
para que ele espere enquanto sofre por um momento. E no caso dos discípulos, eles vão sofrer por um momento por causa da morte de Cristo. Eles vão sofrer por um momento. Vós ficareis tristes. Por um momento. Mas que esperem esse momento, enquanto estão tristes, para que futuramente, dali a um tempo, venha a libertação, que no caso dos israelitas era a libertação da Babilônia. No caso dos discípulos, era a ressurreição de Cristo. E no nosso caso, é o retorno dele. Está vendo? O que aconteceu com o povo na Babilônia, a libertação, serve de exemplo para o que aconteceu num micro momento com os discípulos, morte e ressurreição, e num momento maior, um evento maior para nós, que aguardamos aqui deste cativeiro, deste mundo mal, a libertação quando Cristo retornar. Então é o mesmo princípio. Um pouco e vocês se entristecerão. Mais um pouco e vocês se alegrarão, porque vocês me verão. Irmãos, assim podemos entender que através da morte e ressurreição que aconteceu, a morte e ressurreição de Cristo, o fim dos tempos é chegado e iniciado. Porque veja, os textos que nós lemos do Antigo Testamento falam de uma era messiânica. Enquanto o povo sofria, aguardava a libertação de uma era messiânica, onde o rei viria. Tanto que Miqueias diz, não há rei no meio de ti. Então, quando vier o Messias, haverá um rei. Que aí começa a era messiânica. Nós já estamos na era messiânica. Nós já vivemos os últimos dias. É por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, vocês se alegrarão e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Porque o reino já foi inaugurado. Cristo já está reinando. Através da sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus e assentou-se no trono dos céus. Ele já está reinando. Por isso a nossa alegria não pode ser tirada. É o que ele prometeu aos discípulos. Vocês se alegrarão e essa alegria ninguém jamais poderá tirar. Não poderá tirar porque a era messiânica, Isabela, Amoras, minha irmã, já começou. Nós estamos vivendo a era do Messias, porque ele já veio. Ele inaugurou o reino. Nós não temos mais o que temer. Nós não temos mais por que ficarmos tristes. Como os discípulos não tinham mais que ficar tristes depois da ressurreição de Cristo. Mas um pouco, ver-me-eis, e a vossa tristeza se converterá em alegria, e a alegria de vocês ninguém jamais poderá tirar. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, e nós precisamos lembrar disso, mais do que todas as coisas, onde Cristo já está reinando. A era messiânica já começou. Ele já está no trono, ele assentou-se no trono celestial. O filho de Davi assentou-se à destra de Deus e de lá está governando. Lembra o que ele disse aos seus discípulos quando ele ressuscitou lá em Mateus, no final de Mateus? Ele diz assim, todo poder e autoridade nos céus e na terra me foram dados. Toda autoridade nos céus e na terra o Pai me deu agora. Ide. Nessa autoridade ele ordena, ide fazer discípulos. Ele já tem toda a autoridade. Ele não vai ter quando ele voltar. Ele já tem toda a autoridade, me foi dada. Tanto no céu, quanto na terra. É por isso que a nossa alegria, irmãos, ninguém pode tirar mais. Como ninguém poderia tirar dos discípulos. Porque Cristo já está reinando. E o seu reino será consumado, definitivamente, no seu retorno. E é disso que o texto diz. Versículo 22 diz, assim também agora, como aquela mulher que tem dores, e depois fica feliz por o filho que nasce, assim também agora. Ou seja, vós tendes tristeza, porque é chegada a hora da minha morte, mas outra vez vos verei. É interessante, irmãos, que muda aqui, né, a maneira que Cristo se expressa. Primeiro ele diz que vocês me verão, vós me vereis, e agora ele diz, eu vos verei. Porque o que importa, irmãos, é Cristo nos ver. É Cristo nos ver. Nós o vemos porque Ele primeiro nos viu. Nós o escolhemos porque Ele primeiro nos escolheu. Aliás, ele diz isso lá no capítulo 15, versículo 16. Não fosseis vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu é que vos escolhi. Então, de certa forma, não foram vocês que me viram primeiro. Eu é que vejo vocês. Eu é que vou ao encontro de vocês. Sou eu que volto para resgatar vocês.
Tudo começa em Cristo. E então, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Esse é um cumprimento do que o profeta Isaías falou da era messiânica lá no final de Isaías. A gente está vendo o final de Isaías aqui às quintas-feiras, né? Os irmãos que podem vir. Isaías diz assim sobre a era messiânica. Olha o que ele diz. Olha o que Isaías diz. Vós o vereis, o Senhor Deus, e o vosso coração se regozijará. Isaías 66, 14. Quando Isaías está falando da era messiânica, ele diz assim: vós o vereis, o Senhor, e o vosso coração se alegrará. Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando, é o início da era messiânica, da qual falaram os profetas, pela qual o povo do Antigo Testamento gemia, contorcendo-se em dores, esperando o Messias. Nós somos mais privilegiados, de certa forma, do que eles. Nós não temos mais por que gemer. Isso nós precisamos entender. Eles gemiam porque eles aguardavam a era messiânica. Nós estamos vivendo nela. O Cristo já reina. Eu e você não devíamos viver com medo mais, nem tristes. Por que você está triste? Por que você vive triste? Por que você vive com medo? O teu Redentor vive e reina. E você deveria estar alegre por isso. Deveria ter essa certeza de que a sua alegria ninguém pode tirar. Aconteça o que acontecer no mundo. Nós vemos as pessoas raivosas com os governos do mundo, não é? As pessoas estão à flor da pele. As pessoas estão se pegando pelos cabelos e brigando por todas as coisas, por governos e tudo mais. Nós não participamos dessas coisas. No sentido de nos desesperarmos por isso, porque o nosso Redentor reina sobre tudo e sobre todos. Nós estamos sempre felizes, ou pelo menos deveríamos estar, porque nós estamos na era messiânica. A nossa alegria ninguém pode tirar. Ninguém deveria poder tirar a sua alegria se você realmente está em Cristo. Se você realmente entendeu que Ele agora reina pelos séculos dos séculos. E nada mudará isso. Pelo contrário, toda língua confessará, como todo olho verá, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meu irmão, você deveria viver alegre a sua vida, mesmo no meio de batalhas e lutas, sabendo que o seu Senhor vive, que tudo finalmente acabará bem, pelos séculos dos séculos. Essa é a fé que nós devemos ter e crer. Que Deus nos abençoe. Amém.